Oi, gente! Boa noite, meu povo! Tudo bem por aí? Nossa, mas que saudade que eu estava de vocês. Chegou o melhor dia da semana, chegou a quinta-feira, que hoje é dia de quê? Hoje é dia de podcast Pod Black, o afroempreendedor pode tudo e como pode. Que saudade que eu tava, saudade de estar aqui, de estar com vocês em mais uma edição do nosso podcast. Alô, Zozô, Zorane Rodrigues, podcast acontecendo dentro dos canais das plataformas digitais da Fundação Cultural de Tuiutaba. Então é Facebook, é YouTube, é Instagram. Zorane, beijo grande, muito obrigada pela parceria de sempre, através da nossa querida Fundação Cultural da nossa cidade de Tuiutaba. Agora, gente, hoje, nessa quinta-feira, essa semana incrível para a gente fechar o mês de agosto, vocês não têm ideia da mulher que está aqui comigo hoje. Eita, gente! Pensa numa mulher incrível. Sabe assim, todas as características de uma Mulher Maravilha? Empreendedora, educadora física, mãe, projetista, coordenadora de vários projetos. Eu vou ter que mostrar ela primeiro, porque eu não vou dar conta de falar tudo, não vou dar conta de falar tudo. Vocês não têm ideia da potência dessa mulher que tá aqui hoje. Então, produção, faz o seguinte, abre as câmeras, produção, mostra a Fabi que está aqui conosco hoje. Fabi, meu amor, boa noite. Boa noite, Dara. Eu que agradeço. Eu acho que tá participando assim desse pod Black, né? E tá podendo dar voz, né? Daquilo que eu faço, daquilo que eu atuo, até onde eu chego, da onde eu quero explorar. Eu sou uma mulher com 48 anos, inclusive fiz aniversário em agosto, e Opa! sem vontade de parar. Eu acho que Deus me deu dons com os quais eu não posso deixar ele na mão. Então, assim, o tanto que eu puder fazer sempre pela comunidade, por todas as minhas ações, ela sempre tem um efeito, ela sempre tem um querer. Então, assim, eu tenho o objetivo realmente de fazer do dom que eu recebi de Deus realmente missão, né? E eu acho que é para isso que eu acabei parando aqui em Tuiutaba, né? Fabi não é nascida em Tuiutaba, Fabi veio do Rio de Janeiro. Família no Prata, família onde mais, Em Fabi? Em Passos, Passos. Ah, mineirinha, 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 não tem jeito. basicamente. Eu sou só Não tem nascida no jeito. Só Rio. nascida no Eu tenho Rio, só aquele aquele molete, carinhoso, aquela assim, coisinha bem. assim. Gente, mas que delícia Para receber você poder, aqui para poder hoje. minerar essa coisa aí, né? Ficar sem aquela coisa bem brasileira, Não, em né? Minas ganhou Fabi assim, Toma. e Tuiutaba então nem se fala, Não, né? nem se fala. Realmente, eu Gente, acho que eu pude realizar muitas coisas dentro do Tuiutaba, né? Crio os meus filhos aqui. ai, Sou mãe Tuiutaba, solo e não tenho vergonha disso. E eu acho sim. que uma das coisas que mais me fez ter essa condição de criar os meus filhos para o bem, né? Seguindo, sem desistir, realmente trabalhando ali dia a dia, foi exatamente tudo que o esporte conseguiu oferecer para mim, na condição de valores, na condição, né, de resiliência, principalmente de resiliência. Não só o esporte, né? Como a nossa cultura também, a Afro também, ela nos dá essa resiliência, né? Com Essa certeza, resistência, essa né? resistência toda. Esse poder de só por Mas existir a gente ser poder, é né? isso que eu ia te perguntar agora. Quem que é a Fabi por trás dessa educadora física, dessa coordenadora de várias modalidades do esporte? Quem que é a Fabi, Misael? Você sabe que você fez uma pergunta que eu vou depois pensar bastante nela para eu responder, porque eu acho que o handball está muito cravado na minha existência, né? No meu existir. Fabi, professora de handball. Fabi, professora de handball, que é a parte que eu gosto mesmo. Na verdade, eu falo que eu fui para a educação para poder incomodar pessoas, porque eu realmente não era um lugar que eu queria estar, né? Tem várias coisas que acontecem lá dentro que eu não sou satisfeita, mas eu acho que se tinha alguém que precisava, pelo menos falar para as pessoas, opa, 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 e isso, e fazer refletir mesmo para aquelas pessoas que não gostam de ouvir o que eu estou falando, e eu gosto de falar mesmo. Eu acho que aí Deus falou assim: pode ir para lá, que você tem a missão de, não é nem de incomodar, é de fazer refletir. Todo mundo tem uma missão na vida e a Todo mundo tem sua uma é missão. essa, né, Na escola Fabi? eu entendo que é essa, sabe? Na E escola, fazer na não educação, no e os meus esporte. alunos também. Mostrar para eles que, na verdade, o corpo e o movimento e o intelecto da gente, na verdade, eles se combinam. E só tem como a gente mostrar essa potência toda se, além de tudo isso combinado, a gente se entender com o nosso próprio existir e não ser padrão. Porque, na verdade, a Arrasou. sociedade nos impõe, né? Posturas, padrões, Isso mesmo. e a gente tem condições de ser Isso livre, né? mesmo. Então é nessa liberdade, nesse meu ser livre que eu me entendo, nesse mulher livre, nessa professora livre, nessa aluna que fui livre, né? Que eu acho que eu estou na escola.
Eu acho que é mais nesse sentido. Agora, o handball é uma coisa que me interioriza, porque, na verdade, para mim, a minha irmã ia chegar na seleção brasileira e tudo, e quando meu pai fala não para ela aos 14 anos, que a gente mudou de cidade, ele aposentou e foi pro Prata, e aí ela ia ficar em Jundiaí, quando ele fala não para ela, com 1 ano lá no Prata, ela ficou grávida. Então, o Sim. não da minha irmã, na Gerou verdade, uma gerou essa potência essa toda. potência Então, toda em tudo isso que você. eu construí, na verdade, todas as pessoas que eu consegui acessar com o meu trabalho através do handball, foi através do não da minha irmã. Então, Fabi, que é mãe, empreendedora, professora de handball, viu essa oportunidade. Não oportunidade, teve esse fato, desse fato eu fiz. Tinha o limão, do limão eu fiz uma limonada. E Exatamente. aí se tornou hoje essa grande mulher, essa grande potência dentro do esporte na nossa querida cidade de Tuiutaba. Fabi hoje é efetiva no Sou município efetiva no município e no estado. e no estado. Uhum. E fala para nós desse projeto que você traz do handball para as mulheres. Então, eu acho que hoje é importante falar sobre o que nós mulheres, né? Onde nós mulheres podemos chegar, mas aonde a gente tem que se sentir existente, porque na verdade a gente acha que Perfeito. existe só no lugar de cuidar. E cuidamos muito bem, damos conta disso tudo, de cuidar dos nossos, né? De cuidar da família, cuida da casa, cuida do trabalho muito bem, mas a gente precisa se entender como ser existente. Perfeito. Então, nesse sentido, eu entendi que, junto com o meu projeto com as crianças, as mães que sentavam lá tinham aquele desejo: olha, eu joguei, Gente, olha que né? fantástico Olha, eu isso. joguei handball na escola, né? Brincava, eu treinei com o professor Gisele lá no ginásio e tudo. Eu falei assim: ó, eu acho que aqui eu tenho um lugar para poder contribuir. Aqui eu consigo trabalhar a família. Eu consigo. O pai eu não ia conseguir acessar mesmo, né? Porque o pai adora o futebol, que já parou de Isso. E a jogar, é o mãe que tá mundo do ali sempre que futebol. pega o filho e Sentadinha, leva pro aquela que esporte. leva e que Que espera, espera. aquela que leva ele embora, precisava virar uma heroína. Porque, na verdade, o filho enxerga muito os pais neste lugar. É Se você verdade. vai assistir um jogo de futebol no final de semana, por exemplo, num clube, quem que tá jogando? É o seu É o pai. pai. Hoje a gente tem o beat que traz muito essa coisa, né? Da É família, verdade. né? Mas o handball ele poderia fazer isso. Então, com isso, eu pensei, vou criar um projeto para as mulheres, para as mães. No primeiro momento, para as mães, que era o que eu tinha para poder chamar. E uma mãe foi chamando Gente, a olha outra, que uma mulher foi chamando a outra. fantástico Esse isso. projeto, ele nasceu em 2025. E em 2025 a gente chegou a alcançar 50 mulheres. E aí, independente se eram minhas mães ou se eram as Não, então peraí, outras. para tudo. Você tava ali dando aula para as crianças e as mães Isso. fazendo aquele, né, como a sociedade dita, o papel de mãe, que é Papel de levar a mãe. criança para o esporte, esperar e tudo mais, para o handball, né? A mãe foi lá, levou a criança. E a mãe tá ali sentada, esperando passar 1 hora, 1 hora e meia, né, da atividade do filho. Você olha e fala: não, peraí, o que eu vou fazer com essa mãe aqui que tá aqui? Ela já está aqui, né? E a mãe fala: Exatamente. ah, eu também joguei, ah, tal. Mas peraí. E a Fabi enxerga isso, esse cenário todo. A mãe tá ali, ela deixou suas atividades, seus afazeres de casa, levou o filho, mas eu preciso trabalhar essa mãe também. Também é o meu Preciso. papel, né? Enquanto cidadã, enquanto mulher, enquanto, né, eu preciso fazer algo. E você enxergou e se fez algo. Você trouxe mais de 50 Exatamente. mulheres, 50 mulheres, gente. 50 50 mulheres. mães 50 que mães. estavam ali com as crianças, trouxe para um projeto. Para jogar handball também, Exatamente. movimentar, fazer atividade física. Eu tenho certeza que a maioria não fazia, Não. porque era só atividade casa, só não, né? Porque isso é muita coisa. Casa, trabalho, filho, família, marido e tal. E deixava o esporte de lado, cuidar do físico e do Cuidar do seu mental físico e do seu de mental. Ter lado. aquele hobby, né? Ter aquele hobby. Que os homens têm. E também ter aquela questão da rede de E apoio. você trouxe isso. Da rede de apoio, que eu acho que foi o mais fantástico. Tá? É certo que a gente teve que fazer um trabalho, sororidade feminina, com toda aquela dificuldade do conviver, mulheres muito Sim, diferentes, da aceitação. sim. E eu sempre falando. E sempre muito firme, sabe? Porque teve momentos que muitos, eu falei, não, nós somos todas iguais, nós estamos aqui uma pelas outras. Não teve muito momentos de oração, que às vezes chegava uma que estava Fabi, que naquele dia incrível com filho isso. autista, e eu não tô dando conta, porque daí as crianças ficam na arquibancada. Aí teve um dia que eu pensei, vamos colocar, traz uma bola, traz um carrinho, Continua a traz alguém, atividade aqui, enquanto continua a a mãe faz o atividade. A esporte ali do criança lado. continua brincando ali, porque Aquele momento de né, recreação a mãe, ali. diferente do pai, ela não abandona o seu filho, né? Então, Não. geralmente, eles ficam sempre pertinho. E a gente conseguiu. Fizemos um evento maravilhoso chamado Empodera Rende, inclusive até conheci Empodera Rende. no Dia das Mães, no ano passado, no domingo,
onde a gente levou as mães e a mulher inverteu o papel, que geralmente ela leva e assiste o seu filho ou seu marido jogar. E nesse dia o marido, tanto a família quanto seus filhos assistiram essas mães jogando. Alô, E produção! você não tem Não, noção de produção! tanto do sorriso. Olha isso, Do que projeto sorriso, mais do que lindo era sair do isso! coração de cada mulher daquele, o poder de existir, o poder de fazer. Porque às vezes elas não se acham, eu não acho que a palavra merecedora ela fica muito forte, não se acham capazes Capaz. de fazer. Foi no Dia das Mães, esse No projeto Dia ano das passado. Mães. O que Depois te acontece mando no umas Dia das fotos Mães? para você ver. Não traz. Pode trazer que nós vamos Vou mostrar. Vamos mandar. fazer uma matéria específica sobre Vamos isso. ver. Fabi, no Dia das Mães, as mulheres, vamos dizer que 60, 70% ainda vai pro fogão, pra cozinha, pra Vai. fazer o almoço pra família, pra comemorar o dia dela. E nesse dia, a mulher estava sendo protagonista, estava comemorando o dia Exatamente. dela, sendo protagonista do seu dia, com a família assistindo ela para um ganho que ela teve ali, uma conquista dela Foi. através do seu projeto, Fabi. E foi tão importante porque o comércio ele abraçou. Porque a mulher, Que na verdade, coisa ela linda. conhece todo mundo comerciante, né? Então as mulheres mesmo pediram brindes, a gente conseguiu quase 70 brindes Fez um da movimento rede. total de Fizemos, não, e recreação aí eu ali. jogando, a gente fazia sorteio e ela veio que a mulher adora Que presente, isso, né? com Você certeza. pegava o seu presente, aqui ele voltava pro jogo, voltava pro arquibancada, porque eu tava na arquibancada. E aí nós chamamos um DJ, porque para mim era muito Que importante maravilha. fazer esse momento com música, né, com a DJ. Mas a gente precisa trabalhar todas as mulheres nesse viés, que assim, naquele dia eu senti também que a DJ, eu acho que ela não conseguiu conectar, Entendi, sabe? entendi. Aquela coisa que era muito poder, na verdade, era muito poder junto. É. E aí eu acho que algumas, no caso ela, que era quem estava trabalhando, né, que a gente conseguiu através de uma vaquinha, nossa, gente, Olha não isso. vai ter som, o som da prefeitura tá estragado, tal, tudo, mas a gente consegue. R$ 400, uma DJ vem, vai ficar ótimo. Aí todo mundo 10, 20, Vaquinha 30, da- vaquinha aqui, de deu 10, tudo 20, certo. 30, na hora que viu, tava lá o dinheirinho, pagamos a DJ, assim, música, fizemos uma Foi o playlist. dia das mães Foi o mesmo, dia com que, todo o que kit ela, na direito. verdade, organizou para sentir prazer. Que coisa Porque linda. tem aquela coisa, né? Então a gente não pode ser, claro que a gente pode A gente tudo. pode tudo. A gente pode tudo. Acho que é nesse lugar que a gente tem que estar. Tem várias outras coisas que a gente poderia falar aqui, mas eu acho que esse é um projeto mais emblemático, porque, na verdade, ele traz voz para quem, na verdade, tem muito espaço de fazer, mas não tem muito espaço de voz. Na verdade, a gente, como mãe, a gente Olha que importante isso que dificilmente você fala disse. para os filhos sobre o que a gente sente. Eu costumo falar muito na escola quando uma aluna, né, estudante, vem falar para mim: ai, minha mãe faz isso, aquilo outro, né? Aí eu falo muito assim: você já perguntou para sua mãe o tanto que é difícil o dia dela inteiro para ela chegar de noite? Para ela chegar de noite, e às vezes, quando ela chega cansada, então não conseguiu nem te dar o beijo, que às vezes ela esqueceu, tá cansada mesmo, Sim. e ainda tem a comida para fazer, ainda tem a tarefa sua para olhar, o tanto que o dia dela foi difícil. Porque às vezes é por isso que esse abraço não apareceu. E não é porque ela não quer dar, é porque às vezes não dá tempo, e a gente precisa realmente fazer acontecer, né? E assim, eu falo isso muito emocionada, porque muitas Ai, gente, que vezes, lindo né, ver você isso falar. aconteceu na minha casa, né? Sim. Então, mas eu nunca deixei de jogar, porque eu sou atleta, inclusive até hoje, joguei um Master brasileiro Participou de até vários esse ano, campeonatos. participei de vários campeonatos, e eu acho que essa vivência que eu tive, eu não podia deixar guardada comigo. Então, se eu Não, podia isso- contribuir, se eu podia colocar ela nos espaços, e assim foram muitas vezes, esse projeto das mães, nós temos o projeto das crianças, Conta tem pra um nós. projeto com os meninos. Esse com as crianças, ele é mais interessante ainda, porque a gente traz as crianças para jogar handebol mais cedo, a partir dos 6 anos, e quase você não vai ver esporte nenhum na cidade com isso. A partir dos E a gente 6. faz um festival que ele é fantástico. Ele é movimentado o tempo inteiro. Então, ao mesmo tempo que as crianças estão jogando, na hora que você para de jogar, entra outras duas equipes, e aí tem algodão doce, tem pipoca, e aí tem a mesa que pedagógica, legal. onde ele faz o mascote, ele desenha o mascote, ele faz várias brincadeiras ali. E aí a gente coloca, assim, a parte que tem brincadeiras cantadas, né? Brincadeira. E não, Sim. assim, e ele é móvel. Então a criança não fica sem fazer nada. Tá Então, em mesmo quem movimentação não o está tempo jogando, as todo. crianças pequenas, elas estão lá dentro. Estão se movimentando. Então, a criança, ela entende que ela é criança e que naquele momento o corpo dela está se comunicando com o todo. Seja com a parte artística, seja com a parte de esporte, seja com a parte. Então, assim, e isso é uma das coisas que no o segundo ano que a gente fez esse festival, a gente conseguiu trazer 450 crianças inscritas. A gente teve 385 crianças com a gente, sendo da cidade de Prata, Trabalhando toda a Capinópolis, região aí Santa também. Vitória. Eu entendo muito isso, né? Que esse meu olhar de cuidar, ele não pode ser só para nós. Se a gente pode abranger, e aí eu tenho amigas que também trabalham nos outros lugares, então minha rede também, ela me ajuda bastante.
E dentro de Minas Gerais é aquilo, né? Não falando assim um pouco de mim, mas falando, hoje eu sou embaixadora, uma das embaixadoras de Minas Não, mas a Gerais. gente precisa falar sobre você, com essa É, história toda, essa bagagem, é, esse ponderamento todo e essa devolução toda para a sociedade de todo o trabalho que você realiza, minha amiga. A gente precisa falar mas isso tem sim. essa dificuldade, você acredita? Não, a gente precisa falar, a gente É, precisa mostrar para o é mundo, para o verdade, mundo, quem é a Fabi, o verdade. trabalho que a Fabi Pois desempenha. é. Então, assim, dentro de Minas Gerais, eu tenho um peso muito grande dentro da história, né, do handebol dentro da nossa Minas Gerais. E aí sou embaixadora desse projeto da Confederação Brasileira Brasileira de Handebol, né, com o mini handebol. E desenvolvo esse projeto com as crianças, desenvolvo o projeto com as meninas, adolescentes, né? Trabalhei, são 20 anos de projeto, e dentro desses 20 anos. 20 anos já com projeto, chama Nova Geração, né? Ele tem uma cara totalmente voltada para aquilo que eu acreditava, por mais que ele é um projeto dentro da prefeitura, né? Eu sempre tive essa abertura de trabalhar ele dentro daquilo que eu acreditava, com o formato com o qual eu queria desenvolver. E passaram por mim, basicamente, quase 765 pessoas que foram transformadas, muitas delas transformadas. Matheus, você conhece a Luísa, né? Maravilhosa, foi atleta Sim, minha, então assim, Luísa fazendo doutorado em Uberlândia. Uberlândia. Maravilhosa. E ela Maravilha. Na mesma moral, fala. Lu, que dia que você vem aqui É, pois é, participar do pode nosso vir, viu? Você pod? aproveita aí, você vem cá, você fala um pouquinho aí dessa brava demais, né? Porque Eita. eu cobrava demais, eu falava para eles, a gente só vai ter espaço a gente entender que toda essa pressão que a sociedade impõe na gente, ela nada mais é do que um desafio com o qual a gente tem que ter prazer de querer vencer. E me fala uma coisa, como é pra você ser uma mulher negra dentro do esporte da nossa cidade? O meu pai nunca me deixou entender que isso era difícil. Eu fui entender que era difícil a partir do momento que eu fui vendo assim, por exemplo, foi chegando uma época que os meninos com os quais eu trabalhava queria colocar o poder deles porque eu era mulher. Eu fui entendendo porque eu trabalhei com um grupo de mulheres, e depois esse grupo de mulheres, comigo, queria ter uma fala mais pesada do que falava com o professor. Eu falei, mas eu vou continuar sem entender que isso é uma coisa que me breca. Porque, na verdade, nada vai brecar os meus objetivos, sabe? A minha vontade de fazer, a minha vontade de executar. Porque isso, para mim, eram só ruídos. Nossa, Então, foi por isso que eu acho que eu cheguei. Porque eu tava igualzinho aquela história do sapinho, né? Ele tava mudo, tava cego, e todo aham. mundo fala, não, vai, Não não, vai. vai, não vai. E aí, E como eu ele tava ouvindo, ele tava seguindo. tô chegando. Que é aquilo que eu falei pra você, é o esporte. Olha, nós vamos fazer diferente. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos levar a tua história depois. Hoje nós estamos aqui no Pod Black. Nós vamos levar para o Pod Cultural, fazendo uma matéria completa de tudo que você desempenha, tudo que você desenvolve, tudo que você se doa para a comunidade dentro do esporte, levando para o Pod Cultural também, porque a gente precisa expandir muito todo esse trabalho. E quem que é a Fabi Misael? É. Vamos fazer um bate-bola rapidinho, só pra Ih, gente fechar com chave de ouro, porque eu então vou te vai. esperar aqui para um outro E episódio. eu Porque venho. 20 minutos é muito pouco, Não, produção. É muita história para essa mulher contar, muito gente. pouco, viu, gente? Não, vou falar uma E de palavra assim. pod black, eu vou te falar. Eu tô pod black. Tá muito, tá muito. Uma palavra, você me fala o que vem na sua cabeça pra Tá. gente fechar com chave de ouro. Quando eu falo pra você, família, Meus filhos, na verdade, alicerce, educação, fundamental. esporte, Uma paixão e que é fundamental tanto quanto o esporte. Eu acho que complementa. desafio. Continuar, independente da minha idade, sempre fazendo, que é uma coisa que eu tenho essa necessidade. Dentro de mim tem muita coisa ainda para sair. E não é a minha idade que vai me limitar. Eu vou até os meus últimos dias fazendo, né, aquilo que Deus me deu como dom, que é transformar pessoas, aquelas que têm a coragem, que eu falo que tem que ter coragem. Você chegar perto de pessoas como a gente, tem que ter coragem. Aquelas pessoas que têm coragem de realmente entender qual é o seu tamanho e seu potencial. Porque as pessoas hoje têm medo do seu poder. E perto de mim não tem jeito de ter medo, que eu cobro mesmo. É Mulher, com poder, gente. você é incrível. Maravilhosa. Filhão tá aqui todo orgulhoso. Coisa mais linda do mundo. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer receber você aqui no nosso Pod Black. Até o Pod Cultural, nós vamos fazer uma matéria exclusiva contigo no Pod Cultural. Combinado? Combinado. Meu povo, um beijo. Fiquem com Deus. Zorane Rodrigues, presidente da Fundação Cultural, beijo grande. Muito obrigada pela parceria de sempre. Produção, meu amor, cheiro. E até o nosso próximo episódio, se Deus quiser. Beijo grande, fiquem com Deus.